Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 14 de janeiro, com a graça de Deus, estou aqui para junto fazer a partilha da palavra de Deus. Quero aqui acolher a todos vocês que estão aí me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor o nosso coração. Ele sabe tudo de você, assim também como Ele sabe tudo de mim. Todas as nossas realidades que nós trazemos dentro do nosso coração, Jesus já vai acolher nesta manhã tudo que você entrega a Ele. Mas confia, porque a chave que abre a porta para as graças que nós precisamos chama fé e confiança. Precisamos confiar. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Hoje esse evangelho, ele nos coloca duas coisas muito importantes. Primeiro, Jesus manifesta a sua divindade, curando as pessoas, expulsando os demônios, mostrando ali a sua divindade. Ele disse lá no Evangelho de São João, no capítulo 12, no versículo 21, agora é a hora que o príncipe deste mundo vai ser lançado fora. Veja que Jesus teve então esse embate com o demônio. Isso foi toda a sua vida pública. Nós vimos no Evangelho que, logo após o batismo de Jesus, ele é levado para o deserto, aonde ele é tentado pelo demônio terrivelmente 3 vezes. E ali nós vemos o demônio tentando afastar Jesus do seu messianismo correto, como servo de Javé. E ali o demônio querendo tentar Jesus para fazer dele um Messias glorioso, triunfante, sendo aplaudido pelo povo, fazendo um milagre, transformando pedra em pães, fazendo espetáculo, se jogando ali do alto no templo de Jerusalém. Depois ele convida Jesus a adorar para receber todas as glórias. Mas Jesus expulsa, rejeita. E Jesus faz tudo isso usando a palavra de Deus. Aí está a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Porque diante das tentações da nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos essa força. Nós precisamos de ter essa força para expulsar o demônio, o mal que nos rodeia, através do poder da palavra de Deus. Jesus diz para o demônio: retira Satanás, pela força da palavra de Deus. Estava ali perturbando a vida de Jesus, mas Jesus o expulsa. E nós vemos que no final, na hora que Jesus vai passar da sua paixão, no momento das trevas, o demônio novamente se aproxima de Jesus. Mas ele vence novamente, dando triunfo através da sua morte, da sua paixão na cruz. Ele triunfa com a vitória da sua ressurreição. Jesus vence. E Jesus, sabendo que pela sua morte e cruz e ressurreição, ele libertaria toda a humanidade das garras do demônio. Veja que isso é impressionante. Mas você sabe, assim, você já ouviu muitas pessoas que dizem que o demônio não existe. Até mesmo alguns padres dizendo que o demônio não existe. Que isso é uma coisa psicológica. É uma figura criada pelo ser humano. Veja que para dizer que o demônio não existe, é preciso que nós joguemos a Bíblia fora, para nós poder dizer que o demônio não existe. Se até mesmo o catecismo da igreja vai nos dizer que isso é um dogma de fé, a existência do demônio. Veja quantas vezes os evangelistas estão narrando que Jesus enfrentou os demônios, expulsou os demônios. E a gente sabe que o demônio, ele tem as suas duas grandes estratégicas. Por isso que nós temos que ficar bem esperto. A primeira estratégia do demônio é fazer você acreditar que ele não existe.
Porém, os católicos racionalistas, eles estudam muito teologia e rezam muito pouco. Eles acabam achando que o demônio não existe, que é uma figura apenas de linguagem, é uma fraqueza psicológica. E que os homens chamam de demônio. Veja que Paulo VI escreveu uma locução que ele chama Livrai-nos do mal. Ele disse que o demônio existe e que é um ser terrível, perverso, que destrói a humanidade. É o que Paulo VI escreveu nessa locução, que ele nos fala com tanta clareza. E nós vemos alguns formadores dizendo que o demônio não existe. Aqui nós vemos fundador dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola, ele fala muito do demônio. E ele deixou muitos ensinamentos sobre o discernimento sobre os espíritos. E hoje nós vemos o Papa Francisco, que é um jesuíta, e ele está sempre falando sobre o demônio. Meus amados irmãos, nós temos que acreditar naquilo que fala a palavra de Deus, a igreja e o catecismo. Devemos estar precavidos contra ele, contra o inimigo. São João, na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 8, São João vai nos dizer que Jesus se manifestou para destruir a obra do demônio. Agora, como que eu posso dizer que o demônio não existe? Porque se o demônio não existe, também não existirá pecado. Não existiu pecado. Ele não teria tentado Eva lá no paraíso. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que precaver contra o demônio. Temos que acreditar na palavra de Deus e naquilo que a igreja nos ensina, a santa doutrina, o catecismo. O demônio, ele veio para matar, roubar, destruir. Ele veio para enganar, mentir, seduzir as pessoas. Porque ele é o pai da mentira. E nós temos que pedir muita proteção de Nossa Senhora. Porque Deus, ele deu poder para ela esmagar a cabeça de Satanás. Que nós se colocamos sobre a proteção do manto de Nossa Senhora. Suplicar a intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os arcanjos. E também do nosso anjo da guarda. Invocar sempre, rezar sempre para que nós sejamos colocados debaixo da proteção de Nossa Senhora e dos nossos santos anjos. Para nos livrar da tentação terrível do demônio. E quando nós rezamos o Pai Nosso, vai nos dizer, livrai-nos do mal. Esse mal aí é o maligno. Por isso hoje esse evangelho que nós chamamos rejeitar toda ação maligna, nos chama a rejeitar toda ação maligna. Esse pensamento maligno de achar que o demônio não existe, porque ele existe. E aqui também nós temos que tomar cuidado de achar que tudo que acontece na nossa vida é culpa do demônio. Não, não é bem assim. Não porque muitas coisas que acontecem na nossa vida não é culpa do demônio. Muitas vezes é culpa nossa mesmo. Nem tudo que acontece na nossa vida é culpa do demônio. Mas temos que ter o discernimento, saber que ele existe. E outra coisa que hoje também nos chama bastante atenção nesse evangelho é a autoridade de Jesus. A autoridade que Jesus pregava o evangelho. As pessoas ficavam admiradas. Ele não pregava como os fariseus e nem como os escribas. Jesus pregava como alguém que tem autoridade. Veja qual é a maior autoridade de Jesus. Porque ele dizia, eu não vim aqui ensinar o que eu quero, mas aquilo que o meu Pai quer que eu ensine. Veja que é assim também conosco. Pregar com autoridade não é pregar aquilo que eu quero pregar. Porque daí a gente vai cair no relativismo religioso. Pregar com autoridade é pregar aquilo que Deus quer, aquilo que a igreja quer que eu prego. Por isso eu tenho que me debruçar muito sobre a palavra de Deus, sobre o catecismo, a doutrina da igreja.
para que a gente não saia do universo da verdade. Como o Evangelho vai nos dizer, a verdade nos libertará. Por isso que nós temos que sempre pensar assim, não proibir aquilo que a igreja não proíbe. E também não autorizar aquilo que a igreja não autoriza. Por isso temos que ter profundidade com a santa doutrina da igreja, com a sua palavra. E também com os ensinamentos que o catecismo nos ensina. Eu gosto muito do que o meu professor, ele sempre diz assim: não queira saber aquilo que a igreja não sabe, para que isso não se torne um orgulho espiritual. Espero que esse evangelho hoje, muito rico de ensinamento para nós, possa ter trazido para nós assim muito conhecimento e espiritualidade. Para que a gente possa se aprofundar mais na palavra de Deus e pedir que o Senhor nos guarde de todo o mal, de toda a cilada do demônio. Por isso, eu te convido a abrir a palavra de Deus. Hoje o evangelho está em São Marcos 1, de 21 a 28. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha em nosso socorro, venha nos auxiliar. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído com espírito mau, e ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus hoje venha nos guardar de todas as armadilhas do maligno, que sejamos protegidos, que a Mãe Santíssima nos cobre com teu manto sagrado. Obrigado pela sua companhia aqui. A paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no teu coração. Um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.